que você faria se, de repente, o lago da sua cidade começasse a devolver corpos? Literalmente. Ossadas, esqueletos, pedaços de histórias que deveriam ter ficado afundadas, mas que, por algum motivo, decidiram reaparecer. Não em filme, não em sonho. Em pleno calor do colapso climático. É isso. Lagos estão secando. E junto com a água, tá indo embora a última camada que escondia uma porção de segredos mal resolvidos. Quando o nível da água baixa, o nível da verdade sobe. E não tá bonito de ver. Começa com o caso mais gritante. Lake Mead, Estados Unidos. O maior reservatório artificial do país. Um monumento aquático à era da abundância, que agora está parecendo um episódio de série policial patrocinada por uma crise hídrica. Desde 2022, o lago entrou em colapso. E o que ele começou a mostrar? Corpos, em barris, preservados, um deles com roupas ainda no corpo, carteira intacta. Mais completo do que muito processo judicial que tá por aí. Você imagina a cena? O lago vai recuando, a terra começa a aparecer. E no meio daquela paisagem lunar de lama rachada, um tambor metálico. Gente acha que é entulho, mas dentro tem um esqueleto bem acomodado, como se tivesse sido colocado ali com carinho. Um presente do passado, só que embrulhado em trauma. As autoridades disseram que era possivelmente alguém ligado à máfia de Las Vegas, desaparecido nos anos 70, quando ainda se achava que dinheiro podia enterrar qualquer coisa. Spoiler, não pode. O sol e a falta d'água chegaram primeiro, e o corpo voltou antes da justiça. E aí começa a parte boa, ou péssima, dependendo do seu estômago. Porque esse caso de Lake Mead não é exceção. Ele é parte de um padrão. Em outros cantos do mundo, histórias parecidas brotam do fundo como espinhas mal curadas da história. O Lago Pupó, na Bolívia, secou quase completamente e deixou para trás esqueletos de animais, equipamentos militares, embarcações soviéticas. Sim, soviéticas, que ninguém sabia que estavam lá. O Mar de Aral, que já foi um mar de verdade e hoje parece um parque pós-apocalíptico, virou depósito de restos industriais e lembranças radioativas. A natureza não perdoa, mas também não esquece. Quando ela seca, ela devolve. Não por bondade, mas por exaustão. E o mais incômodo, ninguém está falando sobre isso. Os jornais cobrem os casos com um parágrafo seco, uma imagem borrada, um suspiro burocrático. Porque dá trabalho explicar por que tem um corpo de 50 anos atrás reaparecendo com sapato social e ficha criminal. Porque isso exige lidar com o fato de que o mundo não só está derretendo, ele está reabrindo arquivos. Sabe o que é um lago? É um HD externo da humanidade. Armazena o que ninguém quer lembrar. Acidentes, desastres, despejos criminosos, sumiços convenientes. E agora, com o clima fazendo a gentileza de evaporar a superfície, tudo isso está voltando para a superfície. E diferente de certos segredos, esses têm ossos. Então não é coincidência, não é acaso macabro, é consequência. A água foi embora e a verdade veio junto, como sempre faz quando percebe que ninguém mais está segurando o disfarce. Você pensaria que, ao encontrar um corpo emergindo de um lago que está virando poça, o mundo pararia por um segundo.
uma notícia bomba. Manchetes, investigações, documentários em 12 episódios com narração soturna. Mas não. A reação mais comum tem sido um silêncio constrangido. Uma espécie de ufa, que pena, próxima notícia. Porque quando os corpos começaram a aparecer em Lake Mead, não foi só a água que evaporou, foi também o interesse. A primeira descoberta até teve seu momento de glória. Um barril, um esqueleto, roupas inteiras e aquela informação mágica de que o sujeito talvez estivesse envolvido com a máfia de Las Vegas, sumido desde os anos 70. Um crime não resolvido, exposto pela crise climática. É quase poético. Quase, mas logo depois surgiram mais. Um corpo aqui, outro ali. Sem barril, sem glamour, sem histórico de máfia. Gente comum, gente sumida, gente esquecida. A história foi perdendo charme. E aí o algoritmo fez o que sabe fazer. Ignorou. As autoridades locais agiram no modo manual de relações públicas. Estamos investigando. Não há risco para a população. Estamos tratando o caso com seriedade. Frases que funcionam como tapete de palavras para varrer o meio que o incômodo para o lado de baixo. Mas olha só o detalhe. Alguns desses corpos estavam em condições surpreendentemente boas. A baixa oxigenação e a composição mineral da água ajudaram a preservar tecidos, calçados, até documentos. Um lago virando museu. E o acervo cada vez mais humano. Só que ao invés de chamar especialistas, de abrir os arquivos, de explorar as histórias, preferiram fechar os olhos e limpar o terreno. Literalmente. Na prática, muitos corpos foram removidos discretamente, sem divulgação, sem contexto. Alguns nem chegaram a ser identificados publicamente. Porque quanto menos você fala sobre cadáveres, voltando do fundo, mais fácil é fingir que eles nunca estiveram ali. E por que tanto incômodo? Simples. Porque corpo é prova. E prova leva a perguntas. Como aquele foi parar ali? Quem colocou? Alguém tentou esconder? Foi acidente, assassinato ou conveniência institucional? E a pior pergunta de todas: quem sabia? É muito mais fácil dizer que é apenas uma consequência do nível da água do que lidar com as implicações. O corpo reaparece, mas a história continua afundada. Porque cavar o passado, como a gente sabe, dá muito mais trabalho do que enterrá-lo de novo. Mas vamos ser honestos aqui. Não é só a polícia que está fazendo isso. É todo o sistema. A mídia engole o caso por um dia, mastiga um pouco, cospe um gráfico sobre a seca e pronto. Seguimos. Ninguém quer encarar o que significa, de verdade, ver cadáveres saindo da terra como lembrança involuntária de um mundo que não soube lidar com seus próprios desaparecimentos. Até porque, se esses corpos voltam, o que mais pode voltar? A resposta é tudo. Armas, cofres, restos de veículos, diários embolorados, objetos pessoais com histórias demais, grudadas neles. Já encontraram até um barco de recreação com número raspado, no fundo de um reservatório que secou no Arizona. O dono? Desaparecido desde 1993. Mas calma, dizem. Foi só coincidência. Esse tipo de narrativa, aliás, é o verdadeiro espetáculo. O esforço coletivo para fazer parecer que nada está acontecendo. Que o planeta devolvendo cadáveres é uma anomalia e não um recado.
A quantidade de vezes que as autoridades usaram a expressão "não há risco imediato à população" já devia estar em contagem regressiva. Porque, francamente, talvez o maior risco não esteja no corpo encontrado, mas no fato de que ninguém quer saber quem era. E esse é o pânico real. O pânico de descobrir que as pessoas nunca foram realmente esquecidas, só enterradas com mais cuidado do que deveriam. Você sabe o que acontece quando você esquece algo dentro d'água? Ele afunda, mas não desaparece. Só fica esperando, no escuro, no fundo, porque diferente da nossa memória, que apaga, distorce, reescreve e segue, a geografia lembra. E lagos, meu amigo, são péssimos em guardar segredos por muito tempo. Corpos foram só o começo. Conforme o nível da água despenca nos 4 cantos do mundo, os lagos começaram a devolver mais do que a gente gostaria. Começaram a se comportar como arquivos naturais de tudo que foi convenientemente empurrado para baixo da superfície. Armas, cofres, carros, documentos, lixo tóxico, vestígios de construções apagadas. Tudo submerso durante décadas. Tudo agora reaparecendo com aquele ar de "Oi, lembra de mim? Vamos de exemplo prático." Em Lake Mead, além dos corpos em barris, surgiram cofres enferrujados, armas longas, peças de veículos, itens parcialmente identificáveis que vinham com uma energia tipo: alguém tentou apagar isso com muita pressa e pouca profundidade. Em outros casos, como no Lago Como, na Itália, o recuo da água revelou antigas fundações submersas e peças da Segunda Guerra que tinham sido escondidas por razões que hoje soam como vergonha histórica. No Mar de Aral, o que surgiu não foram só esqueletos, foram ruínas industriais, fragmentos soviéticos, depósitos químicos inteiros deixados no fundo por fábricas que preferiram esconder resíduos a tratá-los. Por décadas, ninguém falou disso. Agora não dá mais para fingir, porque o lago virou vitrine. Mas talvez o mais incômodo desses achados nem sejam os objetos em si. É o que eles contam, porque cada coisa resgatada do fundo vem com uma pergunta que ninguém quer responder. Quem deixou isso aqui? E o que mais foi deixado que ainda não emergiu? E aqui a gente começa a tocar numa ferida coletiva. A ideia de que o passado pode ser soterrado indefinidamente. Spoiler, não pode. A verdade não se dissolve. Ela só se recalcula. E os lagos estão nos lembrando disso do jeito mais literal possível. Sabe qual o nome técnico para isso? Arqueologia não intencional. O estudo de vestígios que emergem por causas não planejadas. Ou, em bom português, coisas que voltam do fundo quando o presente não dá mais conta de sustentar a própria mentira. Cientistas já estão até propondo novas disciplinas para entender esse tipo de fenômeno. Porque sim, a Terra virou uma arqueóloga improvisada. Uma que escava não com pincéis e escavadeiras, mas com seca e colapso. É quase cômico. Passamos séculos tentando esconder as falhas, os erros, os corpos, os rastros. Enterramos, submergimos, esquecemos por conveniência. E agora, a própria natureza resolveu fazer curadoria reversa. Tipo um algoritmo da lama. Talvez você também se lembre disso aqui. Mas claro, tem quem prefira não lembrar. O discurso oficial costuma ser prático.
objetos recuperados, sem relevância atual, vestígios históricos de interesse moderado, material a ser descartado conforme as normas. Mas o que eles não dizem é que, às vezes, o que volta não é só um objeto. É um contexto, uma história que ninguém quer que respire de novo. E você pode tentar esconder de novo. Pode enterrar, pode rebocar, pode fingir que não viu. Mas uma coisa é certa: a partir do momento em que o lago seca, o silêncio começa a rachar também. Porque a água sempre cobriu mais do que o solo. Ela cobria narrativas, encobria conveniências. Agora, sem ela, o mundo está à mostra, e a lama que emerge é bem mais simbólica do que parece. Até aqui, parece que estamos falando de um fenômeno estranho e isolado. Mas não estamos. O que está acontecendo com os lagos secando e devolvendo corpos, objetos, ruínas e, às vezes, passado não resolvido, é só uma consequência de algo muito maior. Porque o que está realmente emergindo com a lama não são só ossadas, é a falência da narrativa do progresso. Vamos recapitular. O planeta está aquecendo. A água está recuando. Isso é conhecido, documentado, discutido em conferência e ignorado em orçamento. Mas o que pouca gente se dá ao trabalho de encarar é o que vem junto com a retração dos recursos. A exposição. Sim, o colapso ambiental não é só sobre tragédia climática. É também um editor impiedoso. Conforme as estruturas da natureza desmoronam, o que estava escondido pela conveniência ou pela covardia começa a sair da sombra. E isso vale para cadáveres em lagos, para poluição enterrada, para lixo radioativo escondido, para cidades afundadas, para falhas políticas e crimes históricos literalmente deixados para trás, como se o tempo fosse uma gaveta. Só que ele não é, ele é uma represa. E quando estoura, não tem como fingir que não viu. Relatórios do IPCC e de revistas como Nature Climate Change já alertam sobre os chamados efeitos arqueológicos colaterais. Eles não usam esse nome para soar bonito. É literal. Eles estão tentando avisar que os impactos das mudanças climáticas incluem a revelação física de conteúdos do passado, sítios históricos esquecidos, cemitérios apagados por barragens, campos de batalha encobertos, ruínas de antigas cidades e, claro, vestígios de tudo que foi escondido por vergonha, por pressa ou por puro crime. E isso é desconfortável, porque a gente foi ensinado que o passado é um lugar seguro, algo que pode ser fechado numa caixa, numa lápide, num livro didático cheio de cortes editoriais. Mas o clima não respeita isso. O clima é um rolo compressor emocional, que além de matar planta e animal, também arranca a maquiagem da história. Em 2022, pesquisadores na Noruega relataram a aparição de artefatos vikings. Sapatos, esquis, ferramentas em áreas que antes estavam congeladas há mais de 1000 anos. Agora que as geleiras derretem, essas peças surgem, quase intactas. Bonito, né? Agora pensa nos arquivos do século XX, que foram enterrados com a mesma pressa com que foram gerados. Pensa nas guerras, nos desaparecidos, nas fossas químicas, nos rejeitos industriais, nos depósitos clandestinos. Tudo isso está num tipo de modo espera climático. E o aquecimento global está apertando o botão de play.
Só que aqui vem o detalhe que realmente incomoda. Ninguém quer lidar com isso, porque desenterrar o passado, de forma literal, significa enfrentar as decisões que construíram o presente. Significa olhar para o rosto do que a gente jogou fora e admitir: isso aqui foi escolha nossa. Não acidente, não tragédia natural. Escolha. E as escolhas estão voltando. Em camadas, em pedaços, em forma de tambor, de barril, de osso, de estrutura metálica enferrujada que costumava ser uma mentira útil. E a cada centímetro que o nível da água desce, mais difícil fica manter o teatro funcionando. A crise ambiental está fazendo aquilo que nenhum governo, nenhum museu e nenhuma instituição acadêmica conseguiu: escavar a verdade pela força, sem curadoria, sem roteiro, sem contexto amenizador. Só lama, osso e poeira radioativa de décadas que a gente fingiu que tinham evaporado. Mas a pergunta mais incômoda talvez nem seja: o que vai aparecer? E se o que aparecer não for o pior? E se o que vier do fundo for só o começo? Uma prévia do tipo de revelação que nos espera quando tudo isso afundar de vez? Porque o lago, o rio, o mar, a floresta são arquivos. E ao contrário dos digitais, eles não apagam, só silenciam, até que o clima comece a gritar. Chegamos naquele momento incômodo da história em que o passado para de ser metáfora e vira lama de verdade. Porque no fim das contas, o que a seca dos lagos está revelando não são só esqueletos, são consequências. O tipo de consequência que ninguém quer assumir a autoria, que ninguém colocou no noticiário com destaque, que ninguém gravou em alta definição para virar documentário depois. Porque elas não rendem prestígio, elas só fedem. O que assusta não é o corpo dentro do barril, é o silêncio ao redor dele, a rapidez com que ele é retirado, a pressa com que é identificado, ou nem isso, e o modo como ele desaparece de novo, agora pelas vias burocráticas. Sumiu na água antes, some nos papéis agora. Como se fosse possível enterrar 2 vezes. Como se a segunda tentativa fosse mais eficiente. Mas o planeta está sem paciência para esse looping. Ele está literalmente abrindo buracos na superfície para devolver o que a gente tentou soterrar. O problema é que a gente não está preparado para escutar o que esses buracos estão dizendo. Ou melhor, a gente está fingindo que não entende. A água baixa, o osso aparece e alguém diz: isso não deve significar nada. Claro, porque a morte, quando é velha o suficiente, vira decoração. E isso nos leva à revelação final. Esconder corpos não funciona mais, nem literalmente, nem metaforicamente, nem os de carne, nem os de memória. O clima não respeita segredo. O tempo não respeita a agenda. E os lagos, esses espelhos escuros onde a gente despejou tudo que não queria ver, agora estão refletindo o que a gente se tornou. Uma civilização que terceirizou o esquecimento e agora está recebendo os boletos de volta, cheios de lama, rachaduras e etiquetas de urgente. A pergunta que ninguém quer responder não é quantos corpos vão aparecer, é quantos ainda faltam. E a resposta é simples: todos. Porque o fundo do lago, meu caro, foi usado como depósito emocional de tudo que a sociedade achou inconveniente demais para resolver. E a conta tá vindo com juros geológicos.
Você consegue sentir isso, né? A tensão, a falta de ar, a sensação de que tem coisa enterrada embaixo do que chamam de progresso. Porque tem mesmo. E o que a gente está vendo agora é só o início de uma era em que a natureza vai continuar entregando pacotes indesejados. Ossos, metais, diários, bombas, tambores. Mentiras, tudo com endereço de devolução marcado, destinatário, humanidade. Mas talvez o mais assustador nem seja o que foi deixado no fundo. É o que ficou na superfície. A indiferença, a normalização do insólito, o conforto de seguir em frente, mesmo sabendo que tem um cadáver a 2 palmos da linha d'água, e que em breve vai ter outro. E se tudo isso parece mórbido demais para digerir, ótimo, era para ser. Porque se você ainda consegue ouvir o som da água recuando e acha que isso não diz respeito a você, talvez você precise olhar melhor ao redor. Ou para dentro, porque o lago secou e ele não esconde mais ninguém. E o próximo vídeo? Bom, digamos que ele também mergulha fundo. Mas cuidado, a superfície está cada vez mais fina. E às vezes, o que afunda não volta, mas o que volta, assombra. Se alguma parte desse vídeo te fez olhar para a poça da rua com desconfiança, ótimo, missão cumprida. Agora, se quiser deixar um comentário, talvez sirva como cápsula de sobrevivência digital. Vai que algum algoritmo resolve desenterrar isso daqui a uns anos. E se ainda tiver coragem para encarar mais um mergulho no insólito, tem outro vídeo esperando. Mas já aviso, as águas estão baixando. E quanto mais fundo a gente vai, mais perto chega do que ninguém queria ver. Boa sorte!